aberta a nós diante de Ti. Carecemos de Ti. Continuamos olhando para Ti. Continuamos esperando tudo o que precisamos de Ti. Concede-nos espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de Ti mesmo. Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos voltar ao texto que nós lemos ontem, Efésios, capítulo 1, versículo 9. Efésios, capítulo 1, versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ontem, então, falamos que imenso privilégio nós temos do fato de Deus ter desvendado, revelado, aquilo que desde os tempos eternos estava no seu coração. Irmãos, isso é altamente norteador das nossas vidas. Quando nós podemos ver com clareza aquilo que está no coração de Deus, aquilo que é seu propósito eterno, nossas vidas são norteadas por esse propósito. Então, dentre as bênçãos espirituais mencionadas do verso 3 ao verso 14, como falamos ontem, essa em especial, essa bênção da revelação, desvendando-nos, ela é tão especial no que concerne ao nosso entendimento com relação aos propósitos do Senhor, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Ontem eu disse para os irmãos que há um texto muito significativo em Romanos, eu gostaria que nós examinássemos ele juntos agora, Romanos capítulo 16, que com palavras diferentes enfoca a mesma verdade. Romanos 16, versículo 25. Vejam com bastante atenção esse verso. Romanos 16, 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho. Ontem nós vimos a forma como Paulo usava essa expressão evangelho e qual era o escopo, o alcance que o evangelho tinha para ele, para a sua visão e para o seu entendimento. Nós vimos que, no entendimento de Paulo, o evangelho não consistia em apenas aquelas bênçãos iniciais, as bênçãos iniciais da salvação. Purificação de pecados, novo nascimento, livramento da ira vindoura, são maravilhosas bênçãos. Mas quando Paulo fala de evangelho, ele inclui tudo aquilo que está desde a graça até a glória. Esse é o evangelho de Deus. Então, quando no livro de Efésios ele usa a expressão mistério, ele também a aplica ao evangelho. Ontem nós procuramos fazer um panorama rápido, mas eu não sei se você percebeu e se lembra, capítulo 6 de Efésios, no verso 19, ele usa a palavra mistério conectada ao evangelho. Ele diz aos irmãos efésios que orem por ele, para que com intrepidez ele faça conhecido o mistério do evangelho. Porque no entendimento de Paulo, o evangelho, então ele não tocava uma ou outra bênção, mas ele tinha todo um alcance, um escopo, que era tudo aquilo que estava no coração de Deus. Segundo a expressão que nós vamos ver aqui, em Romanos, o texto que abrimos, guardado em silêncio. Irmãos, isso é privilégio demais para nós. No texto que lemos de Efésios capítulo 1, diz que ele desvendou o mistério da sua vontade, que é segundo o seu beneplácito, ou bom prazer. Aquilo que é aprazível,
aquilo que é delicioso ao coração de Deus, Ele abriu para nós, Ele revelou para nós, Ele compartilhou conosco. Conosco quem? Com o mundo todo? Não. Com os seus santos apóstolos e profetas no Espírito. E a partir deles, então, com todos os santos, desvendou-nos o mistério da sua vontade. Então, os irmãos percebem a imensidão disso, o privilégio disso. Nós temos, pela instrumentalidade do Espírito Santo, essa habilidade agora, pelo Espírito, temos essa habilidade de perscrutar, de conhecer, de sondar aquilo que é o bom prazer da sua vontade. Então, quando Paulo, em Romanos, ele conclui essa epístola, ele chama esse evangelho de meu evangelho. Que coisa linda essa expressão, meu evangelho. Quando você inicia a epístola, você vai ver Paulo dizer que esse evangelho diz respeito ao seu filho. Capítulo 1 de Romanos. Esse evangelho é o seu filho. Ele diz, esse evangelho é com respeito ao seu filho, que segundo a carne veio da descendência de Davi. Esse evangelho de seu filho, ele chama no último capítulo, depois de descrever todo esse evangelho em Romanos, essa carta tão ampla em abrir todo esse alcance do evangelho, ele conclui a carta dizendo, aquele que é poderoso para vos confirmar, agora não segundo o evangelho de Jesus Cristo, mas segundo o meu evangelho. É por isso que ele diz aos Coríntios também, ai de mim se não pregar o evangelho. É por isso que ele diz, eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros. Os irmãos percebem o que aconteceu com esse homem? Literalmente, o Senhor o toma de uma situação antagônica a tudo que concernia ao bom prazer de Deus, um judeu, fariseu, perseguidor da igreja, e ele abre esse bom prazer da sua vontade, os segredos do seu coração para esse homem. E de tal maneira que de tudo que ele escreve, ainda há algumas coisas que foram reservadas para ele mesmo, na sua relação, no seu entendimento particular. Não, obviamente, que tocasse os propósitos de Deus para a igreja, que precisassem ser conhecidos por nós. Mas de toda essa experiência que Paulo teve com o Senhor ressurreto, algo tocou particularmente seu próprio coração. Ele diz em Coríntios que não era lícito ao homem referir. Era algo que tocava ele mesmo na sua relação com o Senhor. Irmãos, por que nós estamos dizendo isso? Porque esse é o Evangelho. O Evangelho não é um conjunto de informações. O Evangelho não é assunto para teologias sistemáticas e academicismos. O Evangelho é a revelação do Senhor Jesus Cristo. Pela instrumentalidade do Espírito Santo. Revelação capaz, então, de conquistar todo o nosso coração, afinando a este propósito. Qual o primeiro passo que ele faz para isso? Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos. Mas esse é o primeiro passo. O que mais que ele faz? Pela instrumentalidade do Espírito Santo. Ele abre, e abre, e abre, e abre, o que Efésios chama de as riquezas insondáveis de Cristo. Paulo conecta essa expressão a Evangelho também. Ele diz, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios, veja, o Evangelho. E aí ele adiciona, das insondáveis riquezas de Cristo. Como é que você pode pregar algo insondável? Se é insondável, não pode ser pregado. É insondável, não é? Não parece uma contradição? Como Paulo podia pregar, digamos, o impregável, não é? Como ele podia sondar o insondável? Ele fala antes desse verso, no capítulo 3. Ele fala, foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas no Espírito. Então, que privilégio para nós, irmãos. Nós compartilhamos do bom prazer do coração de Deus. Nós tínhamos como chegar lá? Não tínhamos como chegar lá. Foi-nos revelado. Ele usa de novo, mais uma linguagem, para complementar isso em Gálatas, ele fala assim, aprouve a Deus. Aprouve. Também fala de prazer, não é? Aprouve, ele quis, foi seu prazer, revelar o seu Filho em mim. Aprouve a ele antes de eu nascer, revelar o seu Filho em mim. Naquela epístola aos Gálatas, Paulo usa 3 frases muito interessantes. Primeiro, no capítulo 1, ele diz, revelar seu Filho em mim. Depois, no capítulo 2, ele diz,
Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E há uma terceira frase em Gálatas capítulo 4, no verso 19, que ele diz assim: meus filhos, por quem eu sofro de novo dores de parto. De novo por quê? Porque eles tinham conhecido a Cristo e estavam se desviando da pureza do Evangelho de Cristo, os Gálatas, para muitas outras coisas, especialmente do judaísmo, do legalismo judaico. Então ele diz: de novo eu sofro as dores de parto. Aí ele acrescenta mais uma frase especial naquele livro, dizendo assim: até que Cristo seja formado em vós. Então Cristo revelado, Cristo vive em nós e Cristo formado em nós. Você não acha que isso é um imenso privilégio? Você sabe que Deus poderia fazer diferente, irmão? Você sabe que Ele poderia? Você sabe que para anunciar, para falar desse Evangelho, não precisaria de nós? Ele colocou astros no céu. Ele podia colocar um grande gravador também. Criar um gravador universal. E toda manhã, que nem sino toca em templos, toda manhã ele ligava o gravador. E aquele gravador começava a tocar lá do céu, não é? Deus enviou o seu Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, não é? Ele poderia fazer isso. Ele poderia pregar o Evangelho assim, a toda criatura. Muito fácil para ele, não é? Que criou todas as coisas. Mas ele não escolheu pregar o Evangelho assim. Como que ele escolheu anunciar o Evangelho? Redimindo homens do cativeiro da corrupção. Para que então, através da manifestação da graça na vida deles, eles pudessem ser uma encarnação viva do Evangelho, que um gravador celestial não podia ser. Não é? Então Deus não prega o Evangelho. E quando eu digo prego, eu não estou dizendo verbalizar. Anuncia. Não é? Ele não anuncia o Evangelho através de nenhum outro meio, senão através daqueles que ele escolheu e redimiu. Poderia ser diferente. Se nós pensarmos, mesmo a respeito de nós que ele redimiu, também podia ser diferente. Ele poderia ter nos redimido, lavado nossos pecados, nos colocado de novo numa relação com Deus, de tal forma que nós fôssemos apenas porta-vozes. Você compreende? Porta-vozes. Ele perdoou nossos pecados, porque o Senhor fez um sacrifício completo na cruz, nos redimiu, nos livrou da condenação eterna e nos fez porta-vozes do Evangelho. Não, ele fez muito mais do que isso. Nós não somos porta-vozes do Evangelho simplesmente. Para tentar ilustrar o que eu estou querendo dizer. Se você tem uma mangueira para regar jardim, você liga aquela mangueira lá na torneira e rega o seu jardim. Ela é muito útil. Você não vai conseguir regar um grande jardim sem aquela mangueira. É um instrumento extremamente necessário. Precisa dela. Ela vai fazer o trabalho bem feito. Regou todo o jardim. Mas quando você termina, você pode desconectar a mangueira da torneira, pendura a mangueira lá e a torneira é a torneira, com a sua água, e a mangueira é a mangueira sem nada dentro. Ela foi só um instrumento. Não é? Muito especial, muito importante, muito útil, mas só instrumento. Também não é assim que Deus age. Nós não somos mangueiras. Quando nós fomos redimidos por Deus, Ele não nos redimiu para sermos instrumentos, porta-vozes, no sentido estrito do termo. Mas Ele nos redimiu para sermos encarnação viva da sua graça, do seu caráter, da sua beleza, da sua glória. Não apenas instrumentos, mediadores de uma mensagem celestial. É isso que Paulo quer dizer com Cristo formado em vós. Quando a mangueira termina o seu trabalho e é pendurada, não existe água dentro da mangueira. Água e mangueira não se misturam. Mas não é assim a vida de Deus em nós. A vida de Deus é tecida na estrutura do nosso ser. Então Paulo pode dizer assim: nós temos a mente de Cristo. Isso é a estrutura do próprio Deus tecida em nós, graças a Deus. Imagine se o Senhor nos redimisse e simplesmente usasse a nossa mente, como dissemos, como essa mangueira. Ele poderia anunciar sua mensagem, mas nós não teríamos sua mensagem encarnada em nós. Muito diferente. Então os irmãos veem que grande salvação. Ele regenerou nosso espírito, Ele tem conformado e por isso formado Cristo nas nossas almas. Ele vai consumar esse propósito, tornando nosso corpo adequado, de vê-lo face a face, de habitar com Ele, de servir a Ele. Então integralmente, espírito, alma e corpo.